Eka. Imagina achar que eu me casaria com alguém como ele, totalmente delirante. Ela riu depois que eu pedi em casamento na frente da família dela. Eu disse, você está certa, saí da festa e fui arrumar minhas coisas enquanto ela continuava comemorando. Ela voltou para casa e encontrou o apartamento vazio e uma mensagem. Imagina achar que eu ficaria. Uma semana depois, ela apareceu no meu novo lugar, soluçando. E aí, Reddit? Minha namorada me humilhou quando eu pedi ela em casamento na frente da família e dos amigos. Então eu fiz isso e fiz ela se arrepender de cada palavra. Peguem a pipoca, porque essa é pesada. Meu nome é Cole, 30 anos. A Bailey e eu nos conhecemos na oficina do pai dela, o Ant. Ele tinha uma empresa de manutenção de frotas, e eu era o cara novo que ele tinha contratado para cuidar dos equipamentos pesados. Ela apareceu numa tarde para levar o almoço pro velho, e eu estava com o braço enfiado numa transmissão, graxa até os ombros, parecendo algo que tinha saído rastejando de um cárter. Ela riu de uma piada que eu fiz sobre o caminhão estar reagindo, fez perguntas sobre o trabalho como se realmente se importasse. No primeiro ano, tudo foi ótimo. A gente cozinhava junto nos fins de semana, ela ficava no preparo enquanto eu cuidava do fogão, e comíamos na varanda vendo o sol se pôr. Às vezes ela me levava almoço na oficina, sentava num balde virado e conversava enquanto eu trabalhava, perguntando sobre os motores. Ela se dava bem com meu amigo Garry, não reclamava quando eu chegava em casa cheirando a diesel, parecia genuinamente orgulhosa quando fui promovido a técnico líder. Teve uma noite, uns 8 meses depois, em que o carro dela quebrou na estrada. Dirigi 40 minutos para buscá-la, consertei o alternador num estacionamento com uma lanterna presa entre os dentes, e ela me olhou como se eu tivesse acabado de tirá-la de um prédio em chamas. Disse que se sentia segura comigo de um jeito que nunca tinha sentido antes. Os pais dela me adoravam. O Ank me tratava como o filho que nunca teve, me ensinava coisas sobre o negócio que iam além de só mexer em ferramentas. A mãe dela, a Susan, sempre me mandava embora com sobras depois dos almoços de domingo e, uma vez, me disse em voz baixa que eu era o primeiro namorado da Bailey de quem ela realmente tinha gostado. Então, por volta do mês 14, algo começou a mudar. A Bailey foi promovida no emprego de finanças no centro. Novo escritório, novos colegas, novas amigas chamadas Tara e Brit, que me olhavam como se eu fosse um móvel que não era atualizado desde os anos 90. De repente, minhas botas de trabalho na porta eram constrangedoras. Minha caminhonete era barulhenta demais. Minhas mãos nunca estavam limpas o suficiente para os restaurantes que ela queria conhecer. Mas eu fiquei. Porque eu lembrava de quem ela era antes. Porque o Ank e a Susan ainda me tratavam como família. Porque eu sou teimoso. E porque eu achava que a mulher por quem me apaixonei ainda estava ali, em algum lugar. A noite em que tudo acabou foi o aniversário de 30 anos da Bailey. Os pais dela organizaram uma festa grande na casa deles. Umas 50 pessoas, fácil. Família, amigos, colegas de trabalho. O Ank pendurou luzes no quintal. A Susan fez comida suficiente para alimentar um exército. Eu estava ajudando a montar tudo desde o meio-dia, movendo mesas, pendurando decorações, garantindo que o som funcionasse. Também estava com um anel no bolso havia 3 semanas. $1.400. Um solitário redondo que ela tinha apontado numa vitrine de joalheria quando ainda apontava para coisas de que gostava sem calcular o valor de revenda. O plano era simples. Esperar o bolo. Chamá-la de lado. Pedir em casamento em particular. Nunca fui do tipo que gosta de espetáculo público. Nunca fui. Mas a irmã da Bailey, a Margot, me pegou conferindo o bolso pela 10ª vez e entendeu tudo na hora. A Margot era 3 anos mais nova que a Bailey e o completo oposto. Trabalhava como auxiliar veterinária, dirigia um Atibac de 10 anos. Sempre foi tranquila comigo. Às vezes eu tinha a sensação de que ela era a única do novo círculo da Bailey que ainda me via como uma pessoa, e não como um problema. Espera, você vai pedir ela em casamento hoje? A Margot perguntou, me pegando perto da mesa de bebidas. Eu disse que esse era o plano. Ela ficou quieta por um segundo, como se estivesse decidindo se dizia algo. Depois só assentiu, me desejou boa sorte e saiu com uma expressão que eu não consegui decifrar. A festa estava a todo vapor às 8. A Bailey estava no centro das atenções perto do pátio. Cercada pela Tara, pela Brit e por alguns colegas de trabalho que eu tinha encontrado talvez 2 vezes. Ela estava linda. Ela sempre estava. Esperei até a multidão começar a diminuir depois do bolo. Peguei o olhar da Bailey e indiquei o lado da casa, longe de todo mundo. Ela revirou os olhos, mas veio mesmo assim, com a Tara e a Brit atrás, como sempre. Perguntei se podíamos conversar a sós por um segundo. Ela disse que qualquer coisa que eu tivesse para dizer, podia dizer na frente das amigas. A Tara deu um sorrisinho. A Brit puxou o celular, como se estivesse esperando conteúdo. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Mas eu já estava com o anel na mão, já comprometido, e as coisas estavam andando, gostando eu ou não. Às vezes você faz a escolha errada porque recuar parece mais difícil do que simplesmente seguir em frente. Eu me ajoelhei ali mesmo, no gramado lateral do Ant, com 3 pessoas assistindo. Não fiz discurso longo, só disse que a amava, que aqueles 3 anos tinham significado tudo para mim, e perguntei se ela se casaria comigo.
O silêncio que veio depois pareceu eterno. Então a Bailey riu, não um riso feliz, mas um som seco, desdenhoso, que cortou o ar da noite. Meu Deus, ela disse, alto bastante para que as pessoas no pátio se virassem para olhar. Você tá falando sério agora? Eu disse que estava. Ela olhou para Tara e para Brit como se não acreditasse no que estava vendo. Dá para acreditar nisso? No meu aniversário? Mais gente começou a se aproximar. Eu vi o Anki e a Susan na beira do pátio, congelados no meio de uma conversa. A tia da Bailey. Alguns colegas de trabalho. Todo mundo olhando. A Bailey se virou de volta para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto. Puro desprezo. Cole, você é mecânico. Você conserta caminhões. Chega em casa cheirando a motor e acha que eu vou me casar com você? A Tara bufou. A Brit com certeza estava gravando agora. Quer dizer, foi divertido, a Bailey continuou, a voz ecoando pelo quintal inteiro. Você é confiável. Estável. Mas casamento? Com você? Ela riu de novo. Você. Totalmente delirante. Imagina achar que eu realmente me casaria com ele. Ela disse ele. Não você. Ele. Como se eu nem estivesse ali. Como se eu fosse uma coisa que ela estivesse descrevendo para estranhos. Eu sou feita para mais do que isso, ela disse, fazendo um gesto na minha direção com a mão livre. Mais do que um cara cuja maior ambição é uma caixa de ferramentas maior. Eu estava esperando algo melhor aparecer. Você só estava esquentando o lugar. Silêncio total no quintal agora. Eu vi a mão da Susan cobrindo a boca. O Ank parecia ter levado um soco no estômago. A Margot estava abrindo caminho pela multidão em nossa direção, o rosto furioso. Eu fechei a caixinha do anel, me levantei e bati a poeira do joelho. Todo mundo observava, esperando para ver se eu ia chorar, implorar ou fazer uma cena. Não fiz nada disso. Olhei para ela, para as amigas dela sorrindo, para o celular ainda gravando, e simplesmente esfriei. Como se algo tivesse desligado dentro de mim. Você está absolutamente certa, eu disse. Erro meu. Virei e caminhei em direção ao portão lateral. Não corri, não saí bufando, só caminhei como um homem que finalmente entendeu. Ouvi o Ank chamar meu nome. Ouvi a Margot dizer algo duro para Bailey. Ouvi a Susan começar a chorar. Não parei. Não olhei para trás. Entrei na minha caminhonete. Liguei o motor. Fui embora de 3 anos da minha vida como se estivesse saindo de um canteiro de obras no fim do expediente. O único pensamento na minha cabeça era voltar para casa. Pegar tudo o que é meu. Desaparecer. A Bailey e eu morávamos num sobrado que eu tinha encontrado. 2 quartos. Garagem pequena onde eu guardava minhas ferramentas. Bairro decente. Eu pagava 65% do aluguel, mesmo ela ganhando mais no papel depois da promoção. Mas a Bailey tinha empréstimos estudantis dos quais nunca falava, dívida de cartão de crédito de antes de nos conhecermos, e um score de crédito que deixava qualquer proprietário nervoso. Então eu cobria as contas de verdade enquanto ela cuidava da imagem. Eu também vinha pagando o seguro do carro dela havia 8 meses, porque ela tinha levado 2 multas por excesso de velocidade e a tarifa tinha triplicado. Paguei os pneus novos do carro dela na primavera passada. Cobri as contas do veterinário quando ela insistiu em pegar um gato do qual não cuidava de verdade. Coloquei meu nome na internet e nos serviços públicos porque o crédito dela era pior do que ela deixava transparecer. Todos esses detalhes passavam pela minha cabeça enquanto eu dirigia para casa. Como se eu estivesse fazendo um inventário. Uma lista mental de cada fio que me ligava a ela e que precisava ser cortado. Troquei a roupa boa por jeans de trabalho e uma camisa da oficina. A mesma coisa que eu vestiria para um serviço grande. Comecei pela garagem. Só minhas ferramentas valiam mais do que todo o guarda-roupa dela. Cada soquete. Cada chave. Cada scanner de diagnóstico. Tudo meu. Para a caçamba da caminhonete. Peguei meu compressor de ar. Meu equipamento de solda. A bancada que eu mesmo tinha construído. A garagem estava vazia em 40 minutos. Depois a sala. Meus livros. Meus discos. A TV que eu tinha comprado. Não que ela algum dia tivesse reconhecido isso. O sistema de som. Os móveis realmente confortáveis que eu já tinha antes de morarmos juntos. Deixei a tralha decorativa dela. O gato estava sentado na bancada da cozinha me observando trabalhar. O nome dele era Chester. E eu tinha quase certeza de que ele odiava a Bailey quase tanto quanto eu odiava agora. Ela tinha querido um gato só por causa do Instagram e, depois disso, ignorou ele completamente por 2 anos. Eu alimentava ele. Eu limpava a caixa de areia. Eu levava ele ao veterinário. Olhei para o Chester. E ele olhou para mim. A caixa de transporte estava no armário do corredor. Ele entrou nela sem brigar. Até o gato sabia que era hora de cair fora. Cozinha. Minha coleção de panelas de ferro fundido. Minhas facas boas. A máquina de expresso para a qual eu tinha juntado dinheiro. Deixei as panelas de cobre decorativas que ela tinha pendurado na parede. Encontrei toda a documentação das contas de consumo.
Liguei para a companhia de energia pelo telefone fixo do sobrado e agendei a transferência para fora do meu nome no fim do ciclo de faturamento. O mesmo com a internet. O mesmo com a companhia de água. Tudo no meu nome. Tudo prestes a virar problema dela. O seguro do carro dela estava sendo pago automaticamente pela minha conta. Entrei no aplicativo pelo celular e cancelei a autorização de pagamento. Se ela quisesse cobertura, teria que contratar a própria apólice. 3 horas. Foi quanto demorou. O sobrado parecia depenado. Prateleiras meio vazias. Espaços onde antes havia móveis. Sentei no chão da cozinha com a caixa de transporte do Chester ao meu lado e peguei o celular. A foto de contato dela ainda estava sorrindo para mim. Enviei uma única mensagem. Imagina achar que eu ficaria. Apertei enviar. Bloqueei o número dela. Bloqueei ela em tudo. Um por um. Meticuloso. O Garret atendeu no segundo toque. Nem perguntou o que tinha acontecido. Só disse que me encontraria na casa dele com o box da caminhonete aberto. 15 anos de amizade e ele nunca tinha me decepcionado uma única vez. Carreguei o resto das minhas coisas e atravessei a cidade com o Chester indo de carona, dentro da caixa, surpreendentemente calmo. O Garret já estava do lado de fora quando eu cheguei. Ele deu uma olhada na caçamba carregada, na caixa do gato, no meu rosto, e apenas balançou a cabeça. Ela finalmente mostrou quem ela é, né? Contei que ela tinha feito isso na frente de 50 pessoas, na festa de aniversário dela. Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: Bom, agora você pode parar de fingir que já não sabia. Ele não estava errado. Descarregamos tudo na garagem dele. Ele tinha um quarto extra que eu podia usar. A esposa dele, a Dana, saiu de roupão, olhou a situação uma vez e foi direto para a cozinha. Voltou com sanduíches, café e um cobertor. Não fez uma única pergunta. Só me entregou um prato e disse que o quarto de hóspedes tinha lençóis limpos. Mais tarde, quando o Garret e eu estávamos terminando na garagem, ele perguntou o que tinha acontecido. Contei a versão curta. Ele ouviu, assentindo devagar, depois balançou a cabeça. Cara, eu vi isso chegando, ele disse. Só não sabia como te contar. Você estava tão convencido de que ela ia mudar. Perguntei por que ele não tinha dito nada. Ele deu de ombros. Você teria escutado? Ponto justo. A Dana teve uma visão diferente quando conversei com ela na manhã seguinte. Ela já tinha conhecido o tipo da Bailey antes. Disse que algumas pessoas veem relacionamentos como transações. Elas estão sempre calculando o que recebem versus o que entregam. E, assim que a conta deixa de fechar para elas, começam a procurar a saída. A crueldade na festa não foi um acidente. Foi de propósito. A Bailey queria a plateia quando me rejeitou. Queria testemunhas para provar que podia fazer coisa melhor. O colapso só veio por volta das 3 da manhã. Não foi dramático. Só eu sentado na beira de uma cama estranha, no escuro, mãos tremendo, peito apertado, finalmente deixando sentir tudo o que tinha acabado de acontecer. 3 anos. Acabados em um único discurso numa festa de aniversário. E a pior parte era que ela tinha falado cada palavra com convicção. Ela não tinha sido cruel por engano. Tinha sido cruel porque finalmente se sentiu seguro o suficiente para dizer o que pensava o tempo todo. Eu me permiti aquela noite. Uma noite de estar destruído. Depois prometi a mim mesmo que isso nunca mais aconteceria. Tirei 2 dias de folga no trabalho. Disse ao Hank que tinha uma emergência familiar. O que, tecnicamente, não era mentira. O Hank me ligou de volta 1 hora depois. Não como meu chefe. Como o pai da mulher que tinha acabado de me humilhar publicamente no quintal dele. Cole, eu nem sei o que dizer, filho. A voz dele estava pesada. Cansada. A Susan e eu não fazíamos ideia de que ela se sentia assim. Estamos arrasados com isso. Eu disse que não era culpa dele. Disse que apreciava tudo que ele tinha feito por mim ao longo dos anos. Disse que entenderia se as coisas precisassem mudar no trabalho. Houve uma longa pausa do lado dele. Então, filho, você é o melhor técnico que eu tenho. Você tem emprego aqui pelo tempo que quiser. O que a Bailey fez não muda isso. Significou mais do que ele provavelmente imaginava. A Margot me mandou mensagem naquela mesma tarde. A primeira mensagem foi só: sinto muito. Eu deveria ter te avisado. Perguntei o que ela queria dizer. Levou 1 hora para responder. Quando respondeu, veio um paredão de texto. Ela tinha ouvido a Bailey conversando com a Tara e a Brit na semana anterior. Rindo de como eu provavelmente pediria ela em casamento em breve e de como isso ia ser patético. De como ela estava planejando dizer não, mas queria sugar a relação por mais um tempo porque eu era útil. A Margot não sabia como me contar. Não tinha certeza se era papel dela. Disse que tinha confrontado a Bailey na noite anterior à festa. Perguntou diretamente à irmã se ela me amava ou se só estava me usando. A Bailey riu. Chamou a Margot de ingênua. Disse que ela não entenderia porque nunca tinha tido um relacionamento de verdade. Eu disse a Margot que não a culpava. Pedi que me mantivesse informado sobre qualquer coisa importante, só para eu saber o que estava vindo.
A Margot concordou. Disse que estava furiosa com a Bailey. Disse que os pais estavam devastados. Disse que a Bailey não parecia entender por que todo mundo estava chateado com ela. Essa última parte fazia sentido. A Bailey sempre teve um ponto cego em relação a consequências. A primeira tentativa de contato veio no terceiro dia. Número desconhecido. Correio de voz. Ouvi uma vez. A voz dela estava irritada. Não arrependida. Collie, isso é ridículo. Você precisa voltar e tirar suas coisas da garagem. Eu não vou guardar sua tranqueira. E por que a energia está programada para ser desligada? Você cancelou mesmo o meu seguro do carro? Me liga. Isso é muito imaturo. Repare na ordem das prioridades. Primeiro o inconveniente para ela. Depois as contas. Depois o seguro. Nada sobre o que ela tinha feito. Nenhum pedido de desculpas. Bloqueei o número. O Garret tinha uma teoria sobre pessoas como a Bailey. Ele chamava de cegas as consequências. Elas simplesmente não conseguem ligar o que fazem ao que acontece depois. Na cabeça dela, ela só tinha sido honesta. Todo o resto desmoronando era uma coisa separada que estava acontecendo com ela sem motivo nenhum. A Dana tinha outra teoria. Ela achava que a Bailey sabia exatamente o que estava fazendo e agora estava percebendo que o sistema de apoio no qual ela se apoiava tinha ido embora. A raiva não era confusão. Era pânico usando uma máscara. Dia 5. As contas foram desligadas. Eu sei porque a Margot me mandou mensagem perguntando se eu sabia que a luz tinha acabado no sobrado. Respondi que talvez eu tivesse agendado o desligamento antes de sair. Ela mandou um emoji rindo. Dia 6. O seguro da Bailey venceu. A Margot disse que ficou sabendo quando a Bailey tentou renovar o licenciamento no DMV. Pelo visto, houve uma cena. Muito choro dentro de um órgão público. Os funcionários não se comoveram. Dia 7. O proprietário me ligou. Nosso contrato era conjunto e ele tinha recebido reclamações da Bailey sobre a situação das contas. Expliquei calmamente que tinha me mudado e não voltaria. Que pagaria minha metade de qualquer multa por rescisão antecipada, mas não cobriria a parte dela. Ele perguntou se eu podia colocar isso por escrito. Disse que enviaria até o fim do dia. Redigi uma carta simples. Minhas obrigações. Meu pagamento. A responsabilidade dela pelo resto. Enviei por carta registrada para ficar documentado. A Bailey estava sozinha agora. Tudo que eu vinha resolvendo silenciosamente havia anos tinha virado problema dela de repente. E, pelo que a Margot estava me contando, ela não estava lidando nada bem com isso. A segunda tentativa de contato aconteceu no 8º dia. Outro número desconhecido. Ela tinha pegado o telefone de alguém emprestado. Atendi sem dizer nada. Collie, a gente precisa conversar. A voz dela estava mais suave agora. A raiva tinha dado lugar a algo que soava quase como medo. Acho que eu exagerei na festa. Todo mundo está sendo tão dramático com isso. A gente não pode só se encontrar e conversar como adultos. Deixei o silêncio ficar ali. Eu sinto falta de como as coisas eram, ela continuou. Você sempre resolvia tudo. Contas, compromissos, concertos. Eu não percebia o quanto dependia disso. Você não pode simplesmente voltar e a gente resolve isso? Você me humilhou na frente da sua família inteira, eu disse, mantendo a voz neutra. Você disse que estava esperando algo melhor. Você disse que eu só estava esquentando o lugar. Eu não quis dizer desse jeito. Você disse ele. Não você. Ele. Como se eu nem fosse uma pessoa ali, em pé, bem na frente dela. Nada da parte dela. Eu quitei o contrato de aluguel e paguei a minha parte da multa pela rescisão. A sua parte é com você. Me retirei de todas as contas compartilhadas. Não há mais nada para conversar. Collie, por favor. Encerrei a ligação e bloqueei o número. O Garret trabalhava na mesma oficina que eu. Departamento diferente. Ele cuidava dos caminhões leves, enquanto eu ficava com os equipamentos pesados. Mas a gente compartilhava o horário de almoço e tinha bastante convivência. Ter ele por perto facilitou tudo. 3 semanas depois da festa, ele voltou de uma corrida para buscar peças com uma notícia interessante. Encontrei alguém que conhece a Tara, amiga da Bailey, disse, sentando na cadeira da sala de descanso, de frente para mim. Pelo visto, sua ex já tem um namorado novo. Um cara das finanças chamado Bryce. Trabalha numa empresa concorrente da dela. Eles se conheceram num evento de networking na semana passada. Semana passada. Menos de um mês depois de humilhar publicamente o homem com quem ela esteve por 3 anos. Perguntei como era o Bryce. O Garret deu um sorriso torto. Sabe aqueles caras que aparecem em encontro de carro com sedã alugado e agem como se fossem donos da concessionária? Esse tipo. Todo aparência. Nenhuma substância. Fala de si mesmo na terceira pessoa às vezes. Usa aqueles sapatos sem meia. Eu disse que ele parecia exatamente o que a Bailey merecia. Ah, fica melhor, o Garret continuou. O cara tem fama. A ex descobriu que ele estava fazendo o mesmo joguinho com outras 3 mulheres ao mesmo tempo.
Isso explodiu há cerca de 1 ano. Ele acabou de se mudar pra cá pra recomeçar. Perfeito. A Bailey estava tão ocupada zombando da minha vida que correu direto pros braços de uma bandeira vermelha ambulante. O universo tem senso de humor às vezes. A Margot confirmou o relacionamento alguns dias depois. Disse que a Bailey estava postando o tempo todo. Namorado novo isso, conexão incrível aquilo. Exageradamente empolgada com o quanto estava feliz. Enquanto isso, eu estava entrando numa rotina. Trabalho. Academia. O quarto extra do Garret era confortável o suficiente. A Dana não se importava com o Chester, que tinha ficado muito mais carinhoso agora que não estava sendo ignorado 16 horas por dia. Comecei a procurar apartamentos, algo pequeno. Encontrei um de um quarto decente, a uns 20 minutos da oficina. Limpo. Silencioso. Bom proprietário. Assinei o contrato numa quinta-feira. Comecei a me mudar naquele fim de semana. A terceira tentativa de contato aconteceu enquanto eu subia a escada do meu novo lugar carregando uma caixa. Número desconhecido. Mensagem dessa vez. Cole, por favor, fala comigo. Todo mundo está bravo comigo. Meus pais não param de tocar no assunto. A Margot não fala comigo. A Tara disse que eu devia ter lidado com isso de outro jeito. Eu estou sozinha aqui. A completa falta de consciência era quase impressionante. Mesmo agora. Mesmo depois de tudo. Ela ainda não via o que tinha feito de errado. Só via que as pessoas estavam chateadas com ela. E não conseguia entender por quê. Não respondi. Apenas bloqueei o número e continuei carregando caixas. O Garret me ajudou a terminar a mudança naquele fim de semana. A Dana trouxe um presente de casa nova. Uma frigideira de ferro fundido para substituir a que eu tive que deixar para trás. Meu novo apartamento estava simples, mas funcional. Cama do Marketplace. Escrivaninha do mesmo cara. Uma única poltrona confortável que encontrei num brechó. O Chester aprovou. Tomou imediatamente o lugar ensolarado perto da janela e passou a defendê-lo de absolutamente ninguém. Eu estava me reconstruindo. Pedaço por pedaço. Dia após dia. A Bailey, segundo a Margot, estava fazendo exatamente o oposto. O novo namorado não estava indo bem. O Bryce já tinha pedido dinheiro emprestado 2 vezes. Uma vez por um problema temporário de fluxo de caixa. Outra por uma oportunidade de investimento imperdível. A Bailey aparentemente tinha emprestado quase $600 em 3 semanas. Soa familiar? Ela sempre teve uma fraqueza por caras que pareciam sofisticados. A diferença é que eu fui inteligente bastante para nunca pedir dinheiro a ela. A situação no trabalho dela também estava desmoronando. Ela perdeu um prazo, colocou a culpa em problemas pessoais, e o chefe não comprou a história. Havia conversa sobre um plano de melhoria de desempenho. A garota que zombou do meu trabalho por ser inferior estava subitamente em risco de perder o próprio. Eu não comemorei ao ouvir isso, mas também não senti pena. As consequências só estavam aparecendo onde deveriam. A quarta tentativa de contato foi uma carta. Correio físico. Ela tinha descoberto meu novo endereço de alguma forma. Provavelmente pelo proprietário do antigo sobrado ou por algum rastro de papel que eu ainda não tinha cortado completamente. A carta tinha 4 páginas. Li o primeiro parágrafo, que era basicamente sobre como todo mundo estava sendo injusto com ela. Como ela não merecia aquilo. Como eu a tinha abandonado sem dar a chance de explicar. Parei ali. O resto era mais do mesmo, eu tinha certeza. Eu. Nenhum reconhecimento. Apenas modo vítima infinito. Rasguei tudo. Dei a janta do Chester. Assisti a um jogo com o volume baixo. Em algum lugar do outro lado da cidade, a Bailey estava em queda livre. E eu estava, finalmente, misericordiosamente bem. 8 semanas depois da festa. Foi quanto tempo levou para eu começar a me sentir eu mesmo de novo. Estável. Firme. Como se tivesse encontrado equilíbrio depois de meses pisando em algo que estava sempre prestes a ceder. O trabalho ia bem. O Ank tinha me dado um pequeno aumento, sem eu pedir. Disse que eu merecia. Disse que estava feliz por eu ainda estar ali. A mensagem não dita era clara. Ele sabia o que a filha tinha feito. E aquela era a forma dele de tentar consertar as coisas, sem precisar dizer isso em voz alta. Eu apreciei. Meu apartamento estava aos poucos virando um lar de verdade. Comprei um sofá pequeno. Pendurei algumas coisas nas paredes. Comprei uma cafeteira. O Chester tinha reivindicado aproximadamente 60% do espaço disponível no chão como território pessoal, o que parecia bem adequado para um gato. Reconectei com pessoas com quem tinha perdido contato durante os anos com a Bailey. Amigos do ensino médio. Pessoal do programa de aprendizagem. Pessoas que ela tinha descartado como entediantes ou básicas, e que se mostraram exatamente o tipo de gente estável e confiável de que eu precisava. O Garret e a Dana me chamavam para jantar quase todo domingo. A gente grelhava alguma coisa. Assistia ao jogo que estivesse passando. Falava de coisas normais. Sem drama. Só pessoas normais sendo normais.
A Margot acabou se tornando uma amiga inesperada em tudo isso. Ela me mandava atualizações de vez em quando, sempre com o aviso de que não estava espionando. Só achava que eu devia saber o que estava acontecendo. Eu apreciava as informações, porque saber me ajudava a enxergar qualquer caos se aproximando. E o caos estava, com certeza, a caminho. A Bailey e o Bryce foram rápido demais. Rápido demais mesmo. Aparentemente, já estavam morando juntos, com menos de 2 meses de namoro. Ele tinha se mudado pro sobrado, meu antigo sobrado, porque o contrato dele tinha dado errado e ele precisava de um lugar para ficar. Tradução, ele tinha sido despejado, e a Bailey estava desesperada demais para fazer perguntas. A Margot disse que a família inteira estava preocupada. O Hank e a Susan tentaram conversar com a Bailey sobre isso, mas ela os acusou de não a apoiarem, disse que nunca tinham aceitado Bryce, disse que gostavam demais de mim e não conseguiam ver o que estava bem na frente deles. A ironia era tão espessa que dava para engasgar. A situação financeira também estava piorando. O Bryce tinha convencido a Bailey a entrar em algum tipo de investimento. Criptomoeda ou Forex ou uma dessas coisas. Ela colocou uma parte das economias. Os retornos que supostamente apareceriam, não apareceram. Chocante. Absolutamente ninguém ficou surpreso, exceto ela. Enquanto isso, eu estava fazendo algo que não fazia havia anos. Guardando dinheiro. Não cobrindo erros de outra pessoa nem financiando o estilo de vida de ninguém. Apenas juntando dinheiro como um adulto funcional normal. Comprei uma caminhonete mais nova. Usada, mais boa. Pouca quilometragem. Bom motor. Paguei à vista. A 5ª tentativa de contato veio na 10ª semana. Ela apareceu na oficina. Eu estava debaixo de um D8, drenando o fluido da transmissão, quando ouvi a voz do Hank assumir aquele tom que ele usava quando algo estava errado. Saí rolando debaixo da máquina e vi ela parada logo dentro da porta do galpão. Ela parecia péssima. O Hank já estava andando em direção a ela, claramente dividido entre ser pai e ser profissional. Eu fiquei onde estava, sujo de óleo e graxa, e totalmente desinteressado no que quer que ela tivesse vindo dizer. Você não pode ficar aqui, Bailey, o Hank disse. Isso é um local de trabalho. Eu só preciso de 5 minutos, ela disse, olhando por cima dele para mim. Cole, por favor, só 5 minutos. Eu não me mexi. O Bryce foi embora, ela disse, a voz falhando. Ele levou tudo. Dinheiro da conta, a TV, as joias da minha avó. Ele sumiu. Eu chamei a polícia, mas disseram que é questão civil porque a gente morava junto. O Hank se virou para me olhar, checando minha reação. Mantive o rosto neutro. Que droga, eu disse. Mas não sei o que você espera que eu faça a respeito disso. Eu estraguei tudo, ela disse, vindo até aqui, pedindo ajuda. Eu sei que é muita coisa, mas eu não tenho mais ninguém. Meus amigos não atendem minhas ligações. A Tara me bloqueou depois que eu pedi dinheiro emprestado. Eu não tenho ninguém. Limpei as mãos num pano da oficina, sem pressa. Você me disse que eu era um tapa-buraco, falei por fim. Disse que eu só estava esquentando o lugar enquanto algo melhor não aparecia. Parece que algo melhor apareceu. Pena que não deu certo. O rosto dela simplesmente desmoronou, como se as palavras estivessem batendo fisicamente nela. O Hank deu um passo à frente. Bailey, você precisa ir embora. Isso não é lugar para isso. Pai, por favor. Agora. Ela saiu sem olhar para trás. Depois que ela foi, o Hank veio até mim e colocou a mão no meu ombro. Não disse nada. Não precisava. Voltei ao trabalho. Fluido de transmissão não se drena sozinho. A história completa do Bryce veio à tona nas semanas seguintes, principalmente pelas mensagens da Margot e por alguma atualização ocasional da Dana. Ela ouve tudo. Acontece que o Bryce não era só um babaca comum. Ele era um golpista profissional de terno bonito. O emprego em finanças era real, mal e mal, mas era basicamente fachada para o que ele realmente fazia, encontrar mulheres com acesso a dinheiro e sugar tudo até o fim. A Margot investigou e descobriu que ele tinha usado pelo menos 2 sobrenomes diferentes nos últimos 5 anos, além de uma sequência de ações cíveis e despejos em outros condados. A Bailey não foi a primeira vítima dele. Nem sequer foi a primeira vítima naquele ano. Ele tinha feito exatamente a mesma coisa com pelo menos outras 2 mulheres da região antes de seguir em frente. O esquema de criptomoeda não tinha sido só um investimento ruim. Ele não existia. Ele fez com que ela enviasse dinheiro para uma conta que ele controlava, mostrou capturas de tela falsas de rendimentos, convenceu ela a colocar mais dinheiro, e então sumiu com tudo. A parte realmente cruel? A Margot descobriu que o Bryce estava falando da Bailey para alguém da cidade antiga dele. Chamou ela de alvo fácil. Disse que ela estava tão desesperada para provar que tinha subido de nível em relação ao namorado mecânico que não fez uma única pergunta. Não verificou o emprego dele. Não checou referências. Nada. Ela perdeu um prazo, colocou a culpa em problemas pessoais, e o chefe não comprou a história. Havia conversa sobre um plano de melhoria de desempenho. A garota que zombou do meu trabalho por ser inferior estava subitamente em risco de perder o próprio. Eu não comemorei ao ouvir isso, mas também não senti pena.
As consequências só estavam aparecendo onde deveriam. A quarta tentativa de contato foi uma carta. Correio físico. Ela tinha descoberto meu novo endereço de alguma forma. Provavelmente pelo proprietário do antigo sobrado ou por algum rastro de papel que eu ainda não tinha cortado completamente. A carta tinha 4 páginas. Li o primeiro parágrafo, que era basicamente sobre como todo mundo estava sendo injusto com ela. Como ela não merecia aquilo. Como eu a tinha abandonado sem dar a chance de explicar. Parei ali. O resto era mais do mesmo, eu tinha certeza. Eu. Nenhum reconhecimento. Apenas modo vítima infinito. Rasguei tudo. Dei a janta do Chester. Assisti a um jogo com o volume baixo. Em algum lugar do outro lado da cidade, a Bailey estava em queda livre. E eu estava, finalmente, misericordiosamente bem. 8 semanas depois da festa. Foi quanto tempo levou para eu começar a me sentir eu mesmo de novo. Estável. Firme. Como se tivesse encontrado equilíbrio depois de meses pisando em algo que estava sempre prestes a ceder. O trabalho ia bem. O Hank tinha me dado um pequeno aumento, sem eu pedir. Disse que eu merecia. Disse que estava feliz por eu ainda estar ali. A mensagem não dita era clara. Ele sabia o que a filha tinha feito. E aquela era a forma dele de tentar consertar as coisas, sem precisar dizer isso em voz alta. Eu apreciei. Meu apartamento estava aos poucos virando um lar de verdade. Comprei um sofá pequeno. Pendurei algumas coisas nas paredes. Comprei uma cafeteira. O Chester tinha reivindicado aproximadamente 60% do espaço disponível no chão como território pessoal, o que parecia bem adequado para um gato. Reconectei com pessoas com quem tinha perdido contato durante os anos com a Bailey. Amigos do ensino médio. Pessoal do programa de aprendizagem. Pessoas que ela tinha descartado como entediantes ou básicas, e que se mostraram exatamente o tipo de gente estável e confiável de que eu precisava. O Garry e a Dana me chamavam para jantar quase todo domingo. A gente grelhava alguma coisa. Assistia ao jogo que estivesse passando. Falava de coisas normais. Sem drama. Só pessoas normais sendo normais. A Margot acabou se tornando uma amiga inesperada em tudo isso. Ela me mandava atualizações de vez em quando, sempre com o aviso de que não estava espionando. Só achava que eu devia saber o que estava acontecendo. Eu apreciava as informações, porque saber me ajudava a enxergar qualquer caos se aproximando. E o caos estava, com certeza, a caminho. A Bailey e o Bryce foram rápido demais. Rápido demais mesmo. Aparentemente, já estavam morando juntos, com menos de 2 meses de namoro. Ele tinha se mudado pro sobrado, meu antigo sobrado, porque o contrato dele tinha dado errado e ele precisava de um lugar para ficar. Tradução, ele tinha sido despejado, e a Bailey estava desesperada demais para fazer perguntas. A Margot disse que a família inteira estava preocupada. O Hank e a Susan tentaram conversar com a Bailey sobre isso, mas ela os acusou de não a apoiarem, disse que nunca tinham aceitado Bryce, disse que gostavam demais de mim e não conseguiam ver o que estava bem na frente deles. A ironia era tão espessa que dava para engasgar. A situação financeira também estava piorando. O Bryce tinha convencido a Bailey a entrar em algum tipo de investimento. Criptomoeda ou Forex ou uma dessas coisas. Ela colocou uma parte das economias. Os retornos que supostamente apareceriam, não apareceram. Chocante. Absolutamente ninguém ficou surpreso, exceto ela. Enquanto isso, eu estava fazendo algo que não fazia havia anos. Guardando dinheiro. Não cobrindo erros de outra pessoa nem financiando o estilo de vida de ninguém. Apenas juntando dinheiro como um adulto funcional normal. Comprei uma caminhonete mais nova. Usada, mais boa. Pouca quilometragem. Bom motor. Paguei à vista. A 5ª tentativa de contato veio na 10ª semana. Ela apareceu na oficina. Eu estava debaixo de um D8, drenando o fluido da transmissão, quando ouvi a voz do Hank assumir aquele tom que ele usava quando algo estava errado. Saí rolando debaixo da máquina e vi ela parada logo dentro da porta do galpão. Ela parecia péssima. O Hank já estava andando em direção a ela, claramente dividido entre ser pai e ser profissional. Eu fiquei onde estava, sujo de óleo e graxa, e totalmente desinteressado no que quer que ela tivesse vindo dizer. Você não pode ficar aqui, Bailey, o Hank disse. Isso é um local de trabalho. Eu só preciso de 5 minutos, ela disse, olhando por cima dele para mim. Cole, por favor, só 5 minutos. Eu não me mexi. O Bryce foi embora, ela disse, a voz falhando. Ele levou tudo. Dinheiro da conta, a TV, as joias da minha avó. Ele sumiu. Eu chamei a polícia, mas disseram que é questão civil porque a gente morava junto. O Hank se virou para me olhar, checando minha reação. Mantive o rosto neutro. Que droga, eu disse. Mas não sei o que você espera que eu faça a respeito disso. Eu estraguei tudo, ela disse, vindo até aqui, pedindo ajuda. Eu sei que é muita coisa, mas eu não tenho mais ninguém. Meus amigos não atendem minhas ligações. A Tara me bloqueou depois que eu pedi dinheiro emprestado. Eu não tenho ninguém. Limpei as mãos num pano da oficina, sem pressa.
Você me disse que eu era um tapa-buraco, falei por fim. Disse que eu só estava esquentando o lugar enquanto algo melhor não aparecia. Parece que algo melhor apareceu. Pena que não deu certo. O rosto dela simplesmente desmoronou, como se as palavras estivessem batendo fisicamente nela. O Hank deu um passo à frente. Bailey, você precisa ir embora. Isso não é lugar para isso. Pai, por favor. Agora. Ela saiu sem olhar para trás. Depois que ela foi, o Hank veio até mim e colocou a mão no meu ombro. Não disse nada. Não precisava. Voltei ao trabalho. Fluido de transmissão não se drena sozinho. A história completa do Bryce veio à tona nas semanas seguintes, principalmente pelas mensagens da Margot e por alguma atualização ocasional da Dana. Ela ouve tudo. Acontece que o Bryce não era só um babaca comum. Ele era um golpista profissional de terno bonito. O emprego em finanças era real, mal, mas era basicamente fachada para o que ele realmente fazia, encontrar mulheres com acesso a dinheiro e sugar tudo até o fim. A Margot investigou e descobriu que ele tinha usado pelo menos 2 sobrenomes diferentes nos últimos 5 anos, além de uma sequência de ações cíveis e despejos em outros condados. A Bailey não foi a primeira vítima dele. Nem sequer foi a primeira vítima naquele ano. Ele tinha feito exatamente a mesma coisa com pelo menos outras 2 mulheres da região antes de seguir em frente. O esquema de criptomoeda não tinha sido só um investimento ruim. Ele não existia. Ele fez com que ela enviasse dinheiro para uma conta que ele controlava, mostrou capturas de tela falsas de rendimentos, convenceu ela a colocar mais dinheiro, e então sumiu com tudo. A parte realmente cruel? A Margot descobriu que o Bryce estava falando da Bailey para alguém da cidade antiga dele. Chamou ela de alvo fácil. Disse que ela estava tão desesperada para provar que tinha subido de nível em relação ao namorado mecânico que não fez uma única pergunta. Não verificou o emprego dele. Não checou referências. Nada. A Margot disse que a Bailey estava olhando para perdas em torno de $8.000, mais o que ele levou quando foi embora, mais o impacto emocional de perceber que tinha sido enganada por alguém que nunca se importou com ela. O karma tem um tipo específico de crueldade quando aparece. As consequências estavam por toda parte. A dívida do cartão de crédito da Bailey aparentemente era alta. O aluguel do sobrado agora era inteiramente responsabilidade dela, e ela já tinha perdido um pagamento. O carro precisava de consertos que ela não tinha como pagar. A situação no trabalho também não tinha melhorado. Se alguma coisa, tinha piorado depois que ela faltou vários dias sem explicação durante o desastre com o Bryce. O Hank e a Susan estavam ajudando no que podiam, mas até a paciência dos pais acaba em algum momento. O Hank me disse, em voz baixa durante o almoço, que tinham deixado claro para Bailey que ela precisava começar a assumir as próprias escolhas. Sem mais resgates. Sem mais desculpas. A Margot foi menos gentil. Pelo visto, ela disse a Bailey exatamente o que pensava sobre o comportamento dela nos últimos 3 anos, incluindo como ela tinha me tratado. A conversa não terminou bem. Elas não estavam se falando agora. A Tara e a Brit tinham sumido, claro. Amigos de conveniência fazendo o que amigos de conveniência fazem. Quando a Bailey tinha status, elas estavam por perto. Agora que ela estava em dificuldade, estavam convenientemente ocupadas. E eu? Eu estava bem. Melhor do que bem, na verdade. Eu tinha meu apartamento. Tinha meu trabalho. Tinha amigos que realmente apareciam quando importava. Tinha o Chester, que tinha ficado confortável demais no novo reino dele. Tinha manhãs de sábado com café perto da janela, observando o mundo passar, sentindo algo que eu quase tinha esquecido que era possível. Paz. Sentir-me estável de verdade. Saber exatamente onde eu estava e não precisar viver achando que tudo ia desmoronar a qualquer momento. Semana 14. Cheguei em casa numa quinta-feira à noite. Dia normal. Pendurei as chaves. Alimentei o Chester. Comecei a pensar no jantar. Então o interfone tocou. O prédio tinha uma porta de segurança no nível da rua. Ou alguém te liberava, ou precisava de chave. Eu não estava esperando ninguém. Apertei o interfone. Pois não? Cole, sou eu. Por favor, me deixe entrar. A voz dela estava diferente. Desesperada. Não respondi. Fiquei ali, olhando para o interfone. Eu sei que você está aí, ela disse. Dá para ver sua caminhonete no estacionamento. Por favor. Eu só preciso falar com você. 5 minutos. Depois eu vou embora. Pensei em ignorar. Deixar ela ali até desistir. Mas fiquei curioso. Liberei a entrada. Caminhei até a porta do meu apartamento e esperei. Não abri ainda. Ela parecia uma pessoa completamente diferente subindo aquelas escadas. Não era a mulher confiante e impecável que tinha rido do meu pedido de casamento na frente da família. Era alguém esvaziado. Cabelo sujo. Sem maquiagem. Vestindo um suéter que eu reconhecia de anos atrás. De quando tudo era diferente. Ela parecia estar chorando havia dias. Parou diante da minha porta. Abri 6 centímetros. Corrente ainda colocada. Não dei passagem. Não convidei para entrar. Fiquei ali, no vão,
esperando o que quer que fosse aquilo. Ela tentou olhar por cima do meu ombro para dentro do apartamento. Para os poucos móveis. Para o Chester, que tinha recuado para o lugar dele perto da janela e observava ela com aquele olhar desconfiado de gato. Posso entrar? Ela perguntou, quase num sussurro. Não. Fala o que você tem para falar. Ela finalmente me olhou. Os olhos vermelhos e inchados. Eu perdi tudo, ela disse. O sobrado. O carro vai ser retomado. Estou na casa dos meus pais porque não tenho para onde ir, meu emprego está por um fio. A Margot acha que eu sou horrível. Ela hesitou. Meu pai mal consegue olhar para mim. Mal. Aquilo bateu diferente. O Hank sempre tinha adorado a Bailey. Sempre arrumava desculpas para ela. Mesmo quando estava claramente errada, ele dava um jeito de justificar. Para ele se afastar assim, algo realmente tinha quebrado. Fiquei me perguntando se a Margot tinha finalmente contado tudo para ele. A conversa que tinha ouvido. O plano da Bailey de me rejeitar havia semanas. Tudo. O Bryce levou tudo, ela continuou. Todas as minhas economias. Coisas que importavam para mim. O anel da minha avó, que eu ia usar no meu casamento algum dia. E a polícia não pode fazer nada porque ele foi esperto. Garantiu que tudo parecesse consensual. Eu assinei coisas. Eu enviei dinheiro por conta própria. Eu deixei ele entrar na minha casa. Difícil não notar a ironia. Continuei sem dizer nada. Só observando. Ela respirou fundo, trêmula. Tenho pensado muito na festa. No que eu disse. Em como eu te tratei. Não só naquela noite. Nos meses antes. Talvez até antes disso. Eu estava errada, ela disse, e parecia doer só de falar. Não só sobre você. Sobre tudo. Eu achei que queria emoção. Aventura. Alguém que combinasse com a vida que eu achava que merecia. Ela soltou uma risada vazia. Eu consegui exatamente o que pedi. O Chester miou uma vez, baixo e claramente desinteressado. Até o gato já tinha superado aquilo. Collie, eu sei que não tenho direito de pedir isso, mas existe alguma chance da gente tentar de novo? Ela deu um passo na minha direção, os olhos desesperados. Eu sei que errei. Eu sei que te machuquei. Mas você era estável, confiável, bom. E eu joguei isso fora por alguém que me viu como um alvo. Ela tentou pegar minha mão. Afastei. Eu faço qualquer coisa, ela disse. Mudo de cidade, o que for preciso. Eu só. A voz dela quebrou. Eu não consigo fazer isso sozinha. Você sempre resolvia tudo, e agora eu estou me afogando e não sei o que fazer. Ali estava. Por baixo de todos os pedidos de desculpa e confissões, ali estava. Deixei o silêncio se estender até ficar desconfortável. Então agora que você perdeu tudo, eu disse, com a voz plana, você quer consertar as coisas porque eu era útil. Ela se encolheu ao ouvir as próprias palavras devolvidas. Eu lembro de cada palavra, Bailey. Cada uma. Você quis dizer tudo aquilo. Eu estava errada. Não, eu corrigi. Você só me mostrou quem realmente é. Finalmente disse em voz alta o que vinha pensando havia meses, talvez anos. E agora quer que eu haja como se isso nunca tivesse acontecido porque o plano B explodiu na sua cara. As lágrimas já escorriam pelo rosto dela. Eu não sou sua rede de segurança, eu disse. Não sou o plano reserva para onde você corre quando o principal dá errado. Eu valho mais do que aquilo que posso fazer por você. E eu mereço alguém que entenda isso desde o primeiro dia. Não só quando fica sem opções. Collie, por favor. Você perguntou se existe alguma chance da gente tentar de novo. Balancei a cabeça devagar. Não. Não existe. E nunca vai existir. O que você disse naquela festa matou qualquer coisa que ainda existia entre nós. Você não pode trazer isso de volta agora só porque a sua vida saiu dos trilhos. Ela soluçou ainda mais. Você precisa ir embora, eu disse. Precisa resolver a sua vida sozinha. Aprender a ser responsável por si mesma. Parar de procurar alguém para te carregar. Eu não sei fazer isso. Então descubra. Comecei a fechar a porta. Adeus, Bailey. Ela colocou a mão na porta, tentando impedir. Collie, por favor. Esperei. Depois de alguns segundos, a mão dela caiu. Adeus, eu disse de novo. Fechei a porta. Tranquei. Fiquei ouvindo ela parada ali por um longo momento. Depois, os passos dela se afastando pelo corredor. Voltei para dentro e preparei meu jantar. Sentei à minha mesa pequena e comi em silêncio. Eu tinha sido chamado de delirante por achar que eu era alguém digno de casar. No fim das contas, eu valia muito mais do que isso. Ela achou que eu estaria ali para sempre, esperando ela decidir que eu era bom o suficiente. Ela estava errada.